A desobediência e sussurros aos ouvidos que destroem qualquer um. Segue como exemplo as duas árvores no paraíso e a falta de atenção de Adão e Eva, simbolicamente falando. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Bom, são duas árvores mencionadas na Bíblia, mais precisamente no livro do Gênesis. São um importante elemento da criação, conforme a crença cristã. No Jardim do Éden, Deus utilizou duas árvores com objetivos simbólicos, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Existe uma ordem no mundo dos homens, também no céu, que jamais poderá ser refutada. Será que se trata de uma mensagem irracional? Emocional? Ou algo sem explicação? Deixem seus comentários, o que vocês pensam a respeito. Inscrevam-se, curtam, e compartilhem, se for importante para alguém que você conheça. Vamos lá ao assunto. Bem, no Jardim do Éden bíblico, a serpente induziu Eva a acreditar que poderia comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e não lhe fez comer do fruto da outra árvore, que seria o fruto da vida eterna. Nesse caso é fácil observar que a serpente foi astuta. A serpente sabia mesmo e de fato, que o casal Adão e Eva não morreriam, mas que ao invés disso seriam expulsos do paraíso de Deus, por terem desobedecido a um pedido que nunca deveria ser ignorado. O ciúme do inimigo da humanidade era muito para suportar que o ser criado por Deus, feito à sua imagem e semelhança, Adão, e sua companheira, Eva, fossem muito mais amados, e que tivessem algo que o perdedor bestial não tinha. Ele não tinha um domínio, um lugar para dizer que a ele pertencia. Um paraíso, um lugar onde não faltava nada, de tudo tinha um pouco e que lá no Éden ainda existe. Para o inimigo do homem era inaceitável e ainda hoje é inconcebível que todas as coisas que ali estavam e ainda estão, estivesse sob o controle de um ser fraco e frágil, constituído apenas de carne. Sendo assim, entende-se que o paraíso foi um dos muitos motivos de revolta do anjo que já tinha sido expulso do céu. Um outro motivo mais significativo foi o ciúme, pelo fato de Deus amar muito mais a sua criação e ainda ter feito o homem à sua imagem e semelhança, e o enganador não possuía essa dádiva. A sua aparência é muito diferente da de Deus, e está muito distante de ser semelhante ao Pai eterno. O paraíso foi feito para ser um lugar de regozijo, de alegria, felicidade, muita fartura e liberdade eterna de vida. Bastava tão somente que Adão e Eva mantivessem a obediência. Um lugar perfeito em amor, paz e tranquilidade. Um lugar que não se conhecia a violência, feito para que tudo vivesse em perfeito equilíbrio. E por causa da desobediência, o paraíso para o homem foi proibido. Perderam o direito de estarem ali porque desobedeceram uma única lei, um único pedido. O inimigo cheio de ciúmes se alegrou com seu feito bem-sucedido. E não teria mais ter que suportar e respeitar a criação de Deus, no sentido de se manter distante. Foi demais para a serpente suportar tanto amor e cuidados que não era dado a ela. Na verdade não era a serpente, quem não suportava de fato era o dragão, o príncipe das trevas, que se aproveitou dos talentos da serpente e de sua proximidade com Eva. O traidor usou dos talentos indutores e hipnotizadores da serpente, para fazer com que um deles fossem convencidos de que se comessem do fruto não morreriam, que viveriam. Sendo tão convincente em seu agir, Eva caiu em uma tentação irresistível, que acabou que a própria Eva fez o mesmo. Ela convenceu Adão que também comendo o fruto. Após a consumação do intento Eva, tendo provado do fruto proibido, viu que não morreu e em seguida apresentou o fruto proibido a Adão, que poderia ter rejeitado, mas não rejeitou. Ele vendo que Eva ainda continuava viva, sucumbiu à curiosidade de provar do sabor do fruto e sentir o mesmo que sua companheira estava sentindo. Tão somente descobriram que tinham feito algo que não era para fazer, e o erro foi a eles apresentado. Porém, já era tarde demais para voltarem atrás e se arrependerem. Arrependimento que ainda não existia no paraíso. Se arrependeram do que fizeram sem o consentimento de Deus, mas já era tarde para voltar atrás, e perderam sua casa, que é o paraíso. Daí em diante passaram a ter medo e vergonha, sentimentos que no paraíso também ainda não existiam. Por fim, o inevitável aconteceu. Deus veio falar com eles e eles se esconderam por estarem nus de corpo, de alma e de espírito, pois o que era perfeito foi despido pela desobediência, pelo simples fato de não cumprirem uma única determinação, um só mandamento. E onde deveria ser a casa dos companheiros por toda a eternidade foi fechado e lacrado por eles terem sido expulsos. E hoje o paraíso está muito bem guardado, onde ninguém entra.
E tudo que lá existe ainda não pode sair. Sendo assim, irmãos e irmãs, observem que por uma única desobediência de um único pedido, uma única lei, Adão e Eva perderam tudo. Perderam sua casa, o paraíso, apenas por darem ouvidos ao que deveriam ter a certeza de que não era certo fazer jamais. Não souberam ouvir quem os amava, não suportaram a curiosidade de ouvir quem não tinha bons conselhos para oferecer, e não os amava. Conclusão do texto. A serpente serviu bem aos propósitos do seu senhor, o inimigo do homem. O decaído era o senhor da serpente e a própria serpente recebeu seu galardão. Ainda no jardim do Éden, a serpente caminhava em pé e teve de passar a rastejar. O decaído ofereceu aos companheiros, Adão e Eva, o fruto da ciência, do bem e do mal, e não deu a eles o fruto da vida eterna. Por que será? Existe uma interpretação interessante. O mentiroso do mal possui a onipresença e a onipotência e não foi dada a ele a onisciência, e é claro que Deus não dará a esse perdedor e traidor a onisciência. Foi para isso que ele, o inimigo, fez o que fez, para tirar o homem do paraíso. Para um dia obter onisciência através da ciência, com todo o conhecimento da ciência do bem e do mal que Adão e Eva levavam em si mesmos. Passando esse saber de geração em geração, e misturando raças e existências diversas ao DNA humano, foi tornando e preparando o homem para o futuro, em serem eles capazes de construir algo, chamado a inteligência artificial, que não tem temor de Deus. Ela é fria como gelo e tem seu próprio nome, tecnologia. E essa tecnologia abrirá portais inconcebíveis de onde o próprio homem já tem acesso ao conhecimento e localização imediata para qualquer pergunta e resposta. Essa tecnologia já deu ao homem um conhecimento antes nunca existente. E dará em breve ao meio homem e meio máquina, a besta, a onisciência de que precisa para dominar e localizar tudo e qualquer coisa terrena. As coisas celestiais ele já tem todo o conhecimento. A besta, meio humano e meio máquina, ganhou sua onisciência, e com essa onisciência, vinda a partir da ciência, que é uma espada que corta dos dois lados, por ter dois fios bem afiados, um instrumento que não é bom, nem ruim, que a besta utilizou durante o percurso da existência terrena para ter poder absoluto sobre toda a carne. A besta poderá saber onde encontrar os humanos, estejam eles onde estiverem, serão facilmente encontrados por localização. O chip será o instrumento usado, um insignificante objeto que já é por tantos milhares de humanos venerado. Observação final: para que a besta precisaria de um ser humano com vida eterna? Não precisaria. A besta tem vida eterna, e só precisava passar o conhecimento da ciência por cada geração de homens, e isso se mantém até os dias atuais. Ciência essa que só nos apresenta teorias. Os fatos reais e concluídos permanecem em oculto do conhecimento da humanidade, e os milhares de anos que se passaram, seguindo as intenções do mal, e nada perto da suposta vitória que o bestial pensa que terá. Por essa razão, para obter onisciência, a serpente deu ao homem apenas o fruto proibido da ciência, do bem e do mal, e não deu o fruto proibido da vida eterna. Deus abençoe a todos.